Muito bem, meus caros alunos. Na aula anterior, nós paramos aqui nesse ponto. Estávamos falando, das competências pessoais. E é lógico que, quando se fala em competências, eu preciso saber que tipo de competências eu tenho. Ok? Então, vamos dar continuidade e saber quais as competências necessárias para que eu seja um bom profissional nessa atividade. Na aula anterior, nós analisamos aqui essas competências, espírito de cooperação e trabalho em equipe, disponibilidade e ação prestativa com todos, que é uma característica do assistente administrativo, ser sincero, a abertura e estar aberto a críticas. Eu tenho que analisar tudo isso, como está o meu equilíbrio emocional. Lembre-se, se você tem um bom equilíbrio emocional, com certeza você saberá tomar decisões mais assertivas. E aí essa capacidade estará muito mais forte para tomar decisões. Ok? Então vamos continuar fazendo o bom uso desses conhecimentos para que vocês sejam aprimorados nessa atividade que é estratégica também dentro de uma empresa. Vamos lá. Próximo item, bom senso a situações delicadas. Como é que está o meu bom senso? E como é que eu sei sobre situações delicadas? Eu tenho uma capacidade, como é que está o meu bom senso frente a situações delicadas? Eu sei agir? Eu sei diferenciar? Muito bem. É necessário que eu me aprofunde nessas competências. Capacidade de liderança. Como é que está a minha capacidade de liderar? Eu sei liderar? Eu aprendi a liderar? Autoconfiança sem comprometer a humildade. Autoconfiança sem comprometer a humildade. Iniciativa, flexibilidade, capacidade de negociação, empatia, se colocar no lugar do outro, observação. Então eu tenho iniciativa, como é que está a minha autoconfiança? Sem comprometer a minha humildade. Eu sou flexível? E a minha capacidade de negociação frente aos problemas? A minha empatia, que é a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro? Eu sou observador? Então percebam que essas competências eu aprendo. Tem algumas competências que já vêm comigo desde o nascimento. É um fator diferenciado, é um profissional diferenciado. Mas você tem a oportunidade de aprender. Nós temos essa capacidade de aprender. Aí você pode perguntar, mas professor, isso é só isso? Não, tem mais. Persistência, facilidade de comunicação, credibilidade, criatividade, autocontrole. Vamos fazer aqui uma recapitulação dessas competências pessoais: descrição e seriedade, pontualidade e senso de urgência com compromisso, capacidade de organização e planejamento, espírito de cooperação e trabalho em equipe, disponibilidade e ação prestativa com todos, que é a característica do excelente assistente administrativo, sincero ou sincera às críticas, equilíbrio emocional, capacidade de tomar decisões, bom senso frente a situações delicadas, capacidade de liderança,
Autoconfiança sem comprometer a humildade. Iniciativa, flexibilidade, capacidade de negociação, empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar dos outros. Observação, persistência, facilidade de comunicação, credibilidade, criatividade e autoconfiança. Então percebam que todas essas competências pessoais, elas podem ser aprendidas se você não tem alguma delas. Mas com certeza algumas já estão dentro de você. Só que não houve ou não havia oportunidade de você executá-las. Agora aproveitem a oportunidade, porque o ambiente é propício. Vocês estão num ambiente em que todas essas competências, elas, em um dado momento, elas precisam ser executadas ou precisam ser colocadas na prática. Ou você vai automaticamente colocar essas competências sob evidência de quem trabalha com vocês. Entendido então sobre essas competências pessoais que se deve ter um bom profissional sobre essas atividades profissionais que vocês agora sabem executar? Muito bem, eu espero que vocês tenham entendido, né, sobre essas competências pessoais e que precisam assimilar elas e impregná-las em vocês. Já que está entendido este ponto, vamos para o outro ponto. Qual a formação necessária para ser um bom administrativo? Vamos lá? Por ser uma profissão de apoio e assistência, não há uma formação necessária. Porém, a maioria das empresas exige que o profissional tenha, no mínimo, ensino médio completo. Opa, então significa que eu não preciso ter um curso de nível superior. No momento, não. Para exercer essa profissão de apoio e assistência, não há uma formação necessária. Porém, a maioria das empresas exige um profissional que tenha, no mínimo, um ensino médio completo, porque no ensino médio completo, algumas dessas atividades, desses conhecimentos, ele vai, sim, já adquirir. E aqui nesse curso, com certeza, ele vai ter conhecimentos mais aprofundados, como vocês já receberam nas aulas anteriores. Perfeito? É exigido geralmente que o profissional tenha o quê? Uma boa comunicação, conhecimento de informática, além de constante atualização por meio de cursos e palestras da área, como essa que vocês estão fazendo. Comunicação, como nós falamos também já nessa aula, sabendo fazer bom uso da escrita, da comunicação oral, dos conhecimentos de informática, pois nós estamos no século XXI, as ferramentas estão aí para tornar o nosso trabalho muito mais eficiente. Mas não é simples. Se tornará simples à medida em que você começar a ter experiência para manuseá-los. Além disso, é necessário que todos nós estejamos nos atualizando constantemente, por meio de cursos, palestras da área. Entendido até aqui? Muito bem, vamos dar continuidade a essa série de informações para vocês. Aí você pode perguntar, e o mercado de trabalho, professor? Vamos, né, fazer uma verificação rápida aqui. O mercado de trabalho nessa área é amplo, visto que muitas novas empresas abrem vagas todos os anos. Além de que a maioria
das empresas deve ter um setor que cuida do financeiro e do administrativo. E é aí que vocês entram. O assistente administrativo, ele deve estar em constante atualização relacionada à área e ter conhecimentos de informática, inglês, japonês, alemão, italiano, espanhol, dependendo dos países que a empresa que vocês estão mantém negócio, mantém relacionamentos, além da boa comunicação, responsabilidade, saber administrar bem o tempo, saber lidar com números, ter boa memória, bom humor, paciência e confiabilidade. O conjunto de tudo isso se chama empregabilidade. O que é a empregabilidade? É a capacidade que eu tenho de me manter empregado. E como é que eu me mantenho empregado? Me atualizando constantemente. Pois a atualização é que me mantém sempre com o domínio das boas ferramentas, fazendo um bom uso da minha comunicação oral e escrita. Entendido? Muito bem, vamos continuar nos atualizando. Currículo. O que é o currículo? É uma espécie de propaganda pessoal, onde você coloca suas informações profissionais, seu nível de escolaridade e cursos extracurriculares para que você possa concorrer a uma vaga de emprego. Não se coloca no currículo qualquer coisa e as suas informações de qualquer maneira. Elas precisam ser objetivas e claras sobre o que você quer, com o que você tem. A empregabilidade do profissional. Então vamos aqui analisar algumas dicas de um bom currículo. Tenha atenção na ortografia. Você não vai digitar de qualquer jeito. Tenha clareza na hora de escrever, de digitalizar. Não minta nem omita sobre suas informações. Seja o mais formal possível. Não se esqueça de que seus dados básicos, nome, telefone e endereço são importantes. Fazer a barba antes do trabalho, homens, pentear os cabelos, usar roupas dentro do padrão da empresa, não usar saia muito curta ou decote muito grande para as mulheres, não usar maquiagem pesada para as mulheres. Então veja o que é importante. O homem deve fazer a barba antes do trabalho, antes até de fazer uma entrevista, por exemplo. Deve pentear os cabelos. Roupas dentro do padrão da empresa. Não usar saia muito curta ou decote muito grande para as mulheres. Não usar maquiagem muito pesada. Não usar perfume em excesso. Não mascar chiclete. Então, são informações que fazem muita diferença na hora de se conquistar um espaço dentro de uma organização. Lembre-se, a organização ela vai lhe proporcionar uma oportunidade. E eu preciso saber de que forma ela vai me proporcionar essa oportunidade e eu tenho que me adequar a essa oportunidade. É o espaço dela. Então, entendido, né, como é que eu devo proceder na minha empregabilidade.
Na próxima aula nós daremos continuidade a partir deste ponto. Ok? Até a próxima.